Agora nós vamos ver o profeta, ele falando não do nosso tempo, não do nosso século, mas falando lá na frente, no reinado milenar de Jesus. Ou seja, depois da limpeza do Armagedon, e daqueles que sobreviverem, dão uma nova sociedade lá na frente, algum tempo na frente, não tão na frente assim, porque a gente já está no fim do mundo, né? Quando finda esse sistema, inicia-se o que a Bíblia chama de o dia do juízo, ou o reinado milenar de Jesus, ou o tempo da criação. São todos eles o mesmo tempo que leva 1000 anos. Esses 1000 anos são necessários, sabe para quê? Para ser aplicado o sacrifício de Jesus na nova sociedade, naqueles injustos que serão ressuscitados, sorridos à perfeição, não a iníquos, injustos, é diferente. E aí no final do milênio, essa nova sociedade, ela está pronta para a eternidade, assim como era o casal original lá, né, se não tivesse pecado. Mas detalhe, né? Durante esse reinado de 1000 anos, embora a pessoa não sofra mais os efeitos do pecado, ela não é totalmente limpa, ela não está totalmente, porque limpa totalmente ela vai estar no fim do milênio. E agora veja o que acontece aqui, o profeta mostrando para nós, né, o que vai ocorrer. Porque eu estou vivendo no dia do juízo, mas a pergunta é, eu faço o juízo? Então o profeta diz assim, olha, na Bíblia aqui, Isaías 26, versículo 10. Ainda que se mostre favor ao iníquo, ele simplesmente não aprenderá a justiça. Note agora, na terra da direiteza, hoje dá para chamar de terra da direiteza? Não dá, então não é agora então, né? Na terra da direiteza ele agirá injustamente e não verá a alteza de Jeová. Então essa terra da direiteza é a terra de quando passar esse fim de mundo, que havia limpeza de toda a iniquidade, vai haver muitos sobreviventes, né? Não como nos dias de Noé, mas no nosso tempo é uma grande multidão. Revelação 7, versículo 9, uma grande multidão que em relação aos habitantes do mundo é uma bicharia, é menos de 1%, mas é uma grande multidão, porque hoje tem milhões de pessoas na terra, né? E aí então, nesse período, se mostra a favor ao iníquo, a pessoa ruim, a pessoa que não foi, a pessoa que da perfeição, e aqui diz, né? Ele ainda agirá iniquamente. Mas, será que eu estou vendo direito isso? Agora nós vamos ver aqui outra profecia relacionada, falando do mesmo tempo do profeta Isaías. Veja o que ele diz. Nesse período da história, né, que se está vivendo. Olha só, não virá a haver mais um neném de poucos dias, ou seja, o efeito prematuro não vai existir mais, né? Não virá a haver mais um neném de poucos dias procedente daquele lugar, nem ancião que não tenha cumprido os seus dias. Note agora, pois morrer-se-á como mero rapaz. E eu te pergunto, como é que alguém morre como mero rapaz? Lá naquela terra da direiteza. Naquela terra da direiteza, os efeitos da velhice já não me afetam mais. Não significa que eu esteja totalmente limpo, porque a gente sabe que a iniquidade pode ser praticada por pessoas perfeitas, que nem foi no Éden, Adão e Eva, que nem foi a criação celestial, Satanás, o diabo, que se rebelou, entendeu a ideia? E então, uma vez que a pessoa não está ainda totalmente limpa, pode-se dizer que mostra-se favor ao iníquo. Então aqui, olha, quanto ao pecador, embora tenha 100 anos de idade, invocar-se-á sobre ele o mal. Vou ler de novo. Não virá haver mais um neném de poucos dias procedente daquele lugar, o dia do juízo, né, o paraíso, nem ancião que não tenha cumprido os seus dias, pois morrer-se-á como mero rapaz, embora na idade de 100 anos. Invocar-se-á sobre ele o mal. Ou seja, na terra da direiteza, eu já avancei 100 anos de idade e obviamente progredi muito, né? Progredi muito. Mas, se por alguma razão a pessoa se torna um praticante da iniquidade, não vai ser como no Éden. Mas como assim não vai ser como no Éden? No Éden não havia um histórico, né? Quando foi levantada a questão universal de se talvez o diabo governando, né, podia ser melhor que é o que ele sugeriu, ou então os humanos, inteligentes, né, feito a imagem e semelhança de Deus, governando a si mesmo poderia ser melhor, então criou-se um ponto de interrogação. E Deus deu tempo, né, para que a história se desenvolvesse e evidenciasse. Será que a gente consegue se governar e sair bem alienado, apartado de Deus? Então Deus deu tempo, porque a rebelião aconteceu no céu, veio para a terra, e milhares de outras criações inteligentes estavam olhando. Então Deus não podia destruir os rebeldes, mas a melhor forma era dar tempo e deixar a história se desenvolver. Aí, então a história mostrou quanta desgraça, né? Quanta gente morre hoje à toa, muita. É um governo maravilhoso, o governo dos humanos, né? Sob a influência de Satanás, que disse que faria melhor. Sim, o diabo disse que faria melhor. Olha aí o melhor. Olha que maravilhoso que é o melhor. Será que nós conseguimos entender? Então, sobre o reinado milenar de Jesus, a pessoa que avançou 100 anos, aqui está mencionando 100 anos, né? Mas talvez ela tenha avançado 200 já, né? Porque não tem o efeito, não vai morrer de velho mais, né? Então, em vez de ficar velho, eu vou estar rejuvenescendo. Aí, então, por alguma razão, eu cometo um pecado lá. É possível, claro, se já se pecou no paraíso, a perfeição não significa que não possa se projetar e resolver, né? Porque Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio. Eu sempre posso escolher fazer o certo e fazer o errado. Da mesma forma que eu estou resolvendo agora sair pro serviço, eu posso resolver ficar deitado. Ou então resolver me aliar numa quadrilha e resolver ganhar um pouco mais de dinheiro da forma injusta mais tarde. Então, a decisão é nossa, né? Então a pessoa vai morrer como pecador imediatamente, não há mais necessidade de deixar um histórico acontecer, de deixar a história se desenvolver para mostrar, porque essa coisa já foi feita, né? Então existe uma pedra de toque que, baseado no exemplo de Adão e Eva no paraíso, e Satanás já se registrou que não dá certo. Não é como as guerras dos humanos, né? Que faz guerra, um bando de imbecis, e aí faz guerra, já viu que todo mundo foi prejudicado e ainda continua fazendo guerra. Não é, no caso de Deus não existe isso, né? Passou 6.000 anos de história, já se mostrou que o governo humano não presta, e aí então se surgia um rebelde, com 100 anos, com 200, tira o sujeito, e assim não tem perigo de fermentar, ou levedar, ou passar a mesma opinião rebelde, a iniquidade para todos. Lembra da passagem bíblica? Um fermento ruim pode macular todos os outros. Então é mais ou menos por aí, né? Aí o profeta continua dizendo, ali onde construir casas, lhes ocuparão, e onde plantar vinhedos, comer seus frutos, não construirão e outro terá morada, não plantarão e outro comerá, porque são a descendência composta dos escolhidos de Jeová e seus descendentes. Entendeu? No reinado milenar de Jesus as coisas já são diferentes, né? Já se começa a aplicar de forma gradativa o sacrifício de Jesus, né? Na sociedade imperfeita ainda, para que ela de forma regular seja levada à perfeição. Talvez você fique pensando, mas por que 1000 anos? Lembra que Jeová disse no Éden? O dia que você pecar, certamente morrerá. Esse dia não era dia de 24 horas. Adão, quando pecou, não morreu no mesmo dia. A história se desenvolveu, eles foram banidos, colocados para fora, foi sentenciado, né? Do suor do rosto e das dores de parto seriam sentidas, eles trabalhariam. Adão, ele viveu 930 anos e aí ele ficou totalmente velho e morreu. Mas ele morreu no dia, dentro do dia de Deus, de 1000 anos. Não passou de 1000, né? Viveu 930 anos e morreu. Então 1000 anos é um dia de Deus, no qual a humanidade vai ser soerguida à perfeição. Será que nós estamos dispostos a isso, para receber a eternidade? Então esse é de todos os prêmios que você possa pensar, esse é o prêmio dos prêmios. O prêmio dos prêmios. Vai, pensa em uma pessoa muito bem sucedida, mas muito bem sucedida no mundo mesmo, né? Ela fica muito bem sucedida, muito inteligente, com 70, 80 anos. Ela é um sucesso, mas depois ela tem que partir na doença, e na velhice e na morte. E eu te pergunto, qual é o sucesso? O sucesso seria se a gente conseguisse, né, se sujeitar ao arranjo que existe, de uma forma que a gente conseguisse levar, a participar desse soerguimento humano e até o final do 1000 ano ficar perfeito novamente como era o casal original. Então eu olho pro meu rosto todo dia